Voltando a palavras que nós temos explorado esses últimos dias, a ansiedade sendo característica da pessoa, do ser humano, apesar do versículo em 1 Pedro 5,7 falar, jogando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus reconhece que nós somos seres humanos e temos ansiedade, e Ele deixou essa parte para Ele, para nós. Ele toma conta de tudo, exceto uma coisa: você pode ficar ansioso por receber as bênçãos de Deus. Ele tem as bênçãos já prontas para você, basta abrir seu coração, abrir sua mente, estender as mãos e recebê-la. Então abra o coração e receba as bênçãos de Deus que tem para a sua vida. Nós passamos esses últimos domingos escutando palavras através de pessoas preciosas aqui de nossa igreja. No primeiro domingo, a tia Cleide, ela nos falou a respeito, começando a respeito de um testemunho que ela teve quando criança, em que sua casa tinha televisão, e onde ela morava pouca gente tinha, muito pouca gente, e os pais dela colocavam a televisão disposta que as pessoas da rua pudessem ver também, assistir todos juntos. Porém tinha vários problemas naquilo. Tinha problema de transmissão, problema de chuvisco, alguém tinha que subir no telhado para arrumar a antena, e era em preto e branco. E ela fez um comparativo com isso aí, a nível espiritual, e perguntou para nós: como é que está a sua vida, a sua sintonia com Deus? Será que está em preto e branco? Será que está fora de sintonia? Será que está cheia de chuvisco? Toma conta da sua vida e sintonize sua vida com Deus. Ela explorou essa parte aí, baseada em Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13. Eu quero ler com vocês. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então a tia Cleide, ela ensinou essa parte para nós. E assim como ela veio aqui com outras 3 professoras, testemunhando a respeito da oferta que ela dá ao Senhor, de seu tempo, da sua disponibilidade, do seu conhecimento, para ensinar as crianças de mais tenra idade. Eu vejo a Cleide muitas vezes e as outras professoras acariciando a barriga das grávidas aqui da igreja, já conversando com a criança desde o ventre. Quando elas vão para a escolinha, tem testemunho de quando eles estão assistindo a live do domingo, a criança, bebê ainda, reconhece a voz da tia Cleide na televisão. Eu louvo a Deus pelos períodos que eu passei na classinha da tia Cleide e os conhecimentos que ela me transmitiu. Não esqueço nunca mais daquilo. E sei que muitas pessoas aqui também estiveram na classe da tia Cleide e aprenderam muito com ela. As tias Cleides que nós passamos são preciosas. Elas fizeram isso com a gente, nos deram esse legado. Obrigado, tia Cleide. Obrigado, tia Fernanda e as demais professoras e professores. A gente nem imagina quantas pessoas participam da logística de uma escola bíblica dominical. Tem aqueles que ficam por trás das câmeras. Até aquele irmão que vai lá na salinha e varre o chão. Você já viu poeira lá nas salinhas? Nunca viu, né? Aliás, você já viu alguma poeira aí na cadeira que você está sentado? Você já foi grato por esse irmão que você nem sabe quem é? Você já foi grato pelo irmão que conserta o fio do microfone para ele funcionar aqui, a gente conversando? Ou na transmissão que você está vendo aí em casa, os irmãos que estão por trás das câmeras, eles quase não falam, agem como se fossem fantasmas na igreja. Ficam quietinhos. Mas se dá um defeito, se a transmissão foge, a gente sente falta deles. E nem sabe quem é. Você já agradeceu? Já orou a Deus agradecendo? Não, irmão, eu nem sei. Oh Deus, eu nem sei quem é esse irmão, nem sei quem é essa pessoa. Os instrumentistas, o pessoal do louvor,
que canta aqui maravilhosamente a Deus. Eu sei que quando eu canto, Deus recebe meu louvor como se fosse um som suave. Mas se a gente fosse ver aqui as notas saindo, eu cantando ou você, ia ser aquela notinha toda torta, né? Mas tem alguém que canta aqui e fica bonito, e a gente acha que está quedando bonito junto com eles. Será que nós somos gratos por isso também? No domingo seguinte, foi o irmão Eduardo, líder dos jovens. Eu não esqueço os sábados do Freedom que eu passei aprendendo com o irmão Eduardo. Ele me ensinou muito. E ele falou aqui, nos chamando a atenção, baseado em Mateus 5, versículo 6. Teve muitas outras passagens, mas ele falou aqui, a respeito dessa passagem. Mateus 5,6 fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E nisso aí ele mostrou que a pessoa, quando recebe alguém para transmitir seus conhecimentos, ele tem uma característica de ser discípulo. E nós temos o hábito e conhecemos na escola, nos cursos seculares, de quando nós vamos aprender alguma coisa, lá eles nos chamam, nos denominam de aluno. A etimologia da palavra aluno significa sem luz. Mas aquele que é chamado para aprender aquele conhecimento que o mestre sabe, que a pessoa que está vindo aprender sabe também, ele é chamado de discípulo, porque ele carrega também conhecimento junto. Tanto que Jesus, quando foi chamar seus discípulos, os primeiros que ele chamou eram pescadores. E ele convidou assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Eles podem ter imaginado, mas eu já sou pescador. Não, é pescador de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por quê? Porque seria discípulo, e o discípulo já traz consigo uma carga de conhecimento. E eles já sabiam como pescar. A partir dali eles iam fazer sua obra pescando homens. E assim foram os discípulos de Cristo, que não foram só 12, foram mais. Foram centenas, foram milhares. E desses milhares, ele escolheu 12 para ser apóstolos. Obrigado, irmão Eduardo. Os irmãos que nos ensinaram no Freedom. Marcam muito o nosso coração, né? Eles que colocam o afinco daqueles problemas de adolescentes, de jovens, e traz para o Senhor. Apresenta Cristo. Obrigado. No domingo seguinte, o irmão Josimar veio apresentar a nós, baseado em Jeremias capítulo 31, versículo 33, que diz o seguinte: Jeremias 31, 33. Eis aí vem dias que o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Parece que é uma sequência de conhecimentos. Primeiro, conhecimentos transmitidos e preparando crianças. Depois, preparando adolescentes e jovens. E agora, chamando a atenção de adultos, de pessoas já amadurecidas. Eis aí vem dias, disse o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós aprendemos nessa parte, nesse domingo, em que aconteceram alianças entre Deus e o seu povo. A primeira aliança, a aliança com Abraão. Depois a aliança com Moisés e a aliança com Davi. Por fim, a nova aliança representada pela cruz de Cristo. Quando Cristo se aliou, o próprio Deus aliançou-se conosco. Esse conhecimento que o irmão Gilcimar passou para nós, como pessoas já amadurecidas. Muito obrigado, irmão Gilcimar. E aos demais irmãos que contribuem para esse conhecimento. Reconheço que não só a tia Cleide, mas ela representa uma multidão de professores. Não só o irmão Eduardo, mas uma multidão de líderes de jovens e adolescentes
pessoas preciosas na mão de Deus. Você já foi grato por eles? Pessoas como o irmão Gilcimar, que nos traz esse conhecimento e mostram o amadurecimento que eu e você temos para ter essa nova aliança com Deus, com Cristo. E aí, o que é que a gente faz? Veio por fim, no domingo seguinte, o pastor Roberto, principalmente falando em Salmo 119, versículo 66. Já ouvimos várias vezes o apóstolo Edson aqui falando que a todo momento nós estamos tomando decisões, seja equivocada ou seja acertada, mas tomamos decisões a todo momento. E é um fato. E Salmo 119, versículo 66. A leitura específica é do versículo 65 ao 72, que vamos ler juntos. Salmo de número 119, e o verso 65 ao 72. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração bem insensível, como se fosse o sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Repetindo o versículo 25, versículo 66. Eu estou lendo certo aqui. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Em outra versão fala, ensina-me a tomar decisões certas. Pastor Roberto, muito obrigado por pastorear nossas vidas, representando os pastores Cláudio, pastora Rose, pastora Cristina, os pastores dessa igreja, e os pastores das igrejas que temos pelo Brasil, pelo mundo espalhados, que tomam conta das ovelhas de Cristo. Dito isso, nós estamos passando por um período, irmãos, e que essa mensagem que eu trago inicial de gratidão, nós ouvimos mais em fim de ano, quando vai mudar dezembro para janeiro, e mudanças de ano. Muitas mensagens que eu já escutei em passagem de ano foi assim, a respeito de gratidão. E por que eu estou falando isso agora? Aprove Deus me impulsionar a isso, para informar os irmãos que nós estamos terminando um período. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos terminando um período. E Deus aprove chamar nossa atenção para nos curvarmos e agradecê-lo pelos bens que Ele nos tem feito. A gratidão por tudo. Nós passamos um período difícil, onde a pandemia assolou o mundo inteiro. Ela sujeitou milhões de pessoas a várias regras, das mais variadas, que a gente não sabe o porquê, mas fomos impelidos a seguir, querendo ou não. Muitos enfrentaram problemas difíceis e ainda estão enfrentando. E nós oramos e nos esforçamos para que isso seja sanado. A nossa esperança é que se resolva. E nossa esperança não é baseada apenas no ficar esperando. Não é esperança do verbo esperançar. É uma esperança do verbo, não é uma esperança do verbo esperar. É a esperança do verbo esperançar. Que a gente espera, mas a gente faz com que aconteça. Esperançar é isso, você esperar, mas fazer com que aquilo aconteça. Se você não fizer, aquilo não vai acontecer. Mas se você fizer, é uma chance muito grande de acontecer. Então são os irmãos que estão enfermos e você vai visitar. São os que estão com problema financeiro e você oferta. São os que estão precisando de uma companhia para conversar e você dá o ouvido para a pessoa. Ore por essas pessoas. Nós agradecemos às professoras da escola dominical, aos líderes de adolescentes,
aos irmãos da igreja que nos dá palavras, aos pastores e também a esses irmãos que a gente não conhece, mas fazem a obra de Deus onde quer que estejam. Não tem título de pastor, de presbítero, de diácono, esses títulos, não importa. Ele quer fazer a obra de Deus e faz. Eu conclamo você a fazer isso também. Não precisa ter uma faixa, não precisa ter uma denominação. Você já tem tudo que precisa, você é filho de Deus. Amém. Nessa pandemia, as estruturas foram abaladas. A estrutura financeira, ou econômica, política, social, científica, tecnológica, tudo foi abalado. Estruturas rígidas, estruturas que a gente acreditava como se fossem verdadeiros palácios institucionais. E a pandemia mostrou que essas estruturas têm sua base sólida, fincada em jangadas no oceano. Elas são sólidas, resistentes, mas estão boiando. E a gente vê que tem essas instituições todas, e a gente vê que Deus continua sendo Deus. Deus, Ele quebra os paradigmas. Apesar dessas instituições, Deus continua sendo Deus. E mesmo em coisas simples, como na matemática, que a gente vê e ela não consegue explicar. Deus sendo três, é um só. E no português, quem é que sabe como é que se conjuga Deus no passado, no presente e no futuro? Ele mesmo respondeu a Moisés: eu sou. Português não explica isso, matemática não explica. Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Certa vez, um dos reis mais ricos que teve Israel, no caso o reino de Judá, chamado Ezequiel. Nós lembramos muito da história de Ezequiel, pois foi Ezequias. Ezequias, ele foi um rei. Nós lembramos mais da mensagem que fala que ele recebeu uma mensagem de Deus através do profeta Isaías, de que ele morreria e ele precisava arrumar sua casa. Ele virou-se para a parede, orou, rogou a Deus, e Deus deu mais 15 anos para ele. Nós lembramos de Ezequias com essa passagem. Mas outra passagem que aconteceu com Ezequias, e é por isso que eu trago ele à baila, para falar sobre gratidão do que ele fez e o que ele escreveu. Pois ele, apesar de riquíssimo e poderoso, ele foi cercado por outra nação que ia invadir Jerusalém. E ele estava mesmo apertado e não tinha como resistir. Então ele orou, buscou a Deus em oração, pedindo livramento. Deus mandou um anjo só. E um anjo, em uma noite, matou mais de 165 mil soldados do exército inimigo. E ele foi livre. Ezequias escreveu, provavelmente foi ele quem escreveu o Salmo 116. Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Salmo número 116, versos 12, 13 e 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ezequias, poderoso, tendo tudo nas suas mãos, riquezas e livramentos, ele tinha tudo para oferecer a Deus, mas ele sabia que Deus não se compraz apenas com dinheiro ou coisas fúteis. E ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu e você passamos esse período de angústia, porque nós não sabíamos o que aconteceria conosco. Tivemos perdas de familiares, de entes queridos, perdemos emprego, perdemos saúde, ou outras coisas mais, mas recuperamos.
Vejam bem, isso faz parte da vida também. São tribulações que Deus falou, o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aprove a Deus, nós não somos melhores que os irmãos que se foram, mas aprove a Deus estarmos aqui para testemunhar, para mostrar nossa gratidão. E junto com a gratidão que nós temos, também temos um legado que segue junto. Uma oferta nunca é valorizada, não tem valor se não tiver um legado, uma consequência. Simplesmente colocar um dinheiro na salva, só porque você tem e está sobrando, isso não tem valor, porque aquilo não vai dar consequência nenhuma. Uma oferta de tempo que você tem, só vale se tiver consequência. Se tiver algo que você vai usufruir, ou alguém vai usufruir também, que vai ser abençoado. Você é canal de bênção, não é represa. E esse legado que nós deixamos conosco, em consequência da gratidão. Vejam que a tia Cleide, ela fala com as crianças, ela oferta a Deus financeiramente, com seu tempo, com seus conhecimentos, assim como os demais que eu citei aqui. Inclusive os irmãos que não aparecem nunca, mas estão ofertando a Deus e têm um coração grato, e o Senhor opera no seu coração e enche de alegria. Deus faz isso com o legado que eles deixam. Em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ela não fala assim, ensina a criança a respeito do caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. É para você vir também no caminho e ensiná-lo. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 20. O povo de Israel até hoje toma isso ao pé da letra. Vocês já viram alguma foto, algum judeu em Israel, quando eles estão, principalmente no Muro das Lamentações, quando aparece lá, aparece alguns que têm na testa um bloquinho preto, e no braço também amarrado, um bloquinho preto. É seguindo a risca o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 20. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Escrevei-as nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. A todo momento, conclama para que nós passamos isso para as crianças ou para aqueles que estão ao nosso redor. Você é uma carta aberta onde todos podem ler a mensagem de Cristo na sua vida. Alguns exemplos de que nós temos oferta e legado deixado. Nós temos vários exemplos na Bíblia e muitos que a gente pode seguir e saber a consequência que houve daquela oferta. Aconteceu isso com Abraão e Isaac, com a viúva que tinha 2 moedinhas, com Abel, o garoto com 5 pães e 2 peixes, Melquisedeque e Abraão, as 256 vidas salvas de um naufrágio onde Paulo estava presente. Eu falei também essas semanas a respeito de Jó, quando ele oferecia banquetes e holocaustos. Antes da sua história, antes da sua aflição, e depois ele continuou. Foram ofertas que deixaram um legado que a gente conhece até hoje. E João capítulo 3, versículo 16, uma oferta que todos conhecem e deixou seu legado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse legado, essa oferta do próprio Deus dando para nós, a gente não pode deixar de passar. A gente precisa reconhecer que nossa gratidão, o pessoal do louvor pode vir, nossa gratidão está em Deus. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem, o que a gente almeja,
Deus está pronto para nos dar. E por você ter um coração grato, Ele já está pronto para te oferecer e cuidar do seu coração, da sua mente. Deus ofereceu o seu próprio Filho e fez tudo por mim e por você. Ele já fez tudo. Até a ansiedade que nós tínhamos toda, Ele tomou sobre si também. E a gente só fica ansioso por receber as bênçãos dEle. Deus é tudo em nós. Ele faz tudo conosco. Eu convido vocês a fecharem seus olhos e num momento de introspecção, sentir, até mesmo nesse silêncio, o batimento do seu coração. Ouça, o ar que você respira foi Deus quem deu. O sangue que corre em suas veias é porque Deus dá a vida para você. Quantas vezes você agradeceu? Você não sente seu coração bater, mas você sabe que Ele está ali batendo, pulsando sangue. É Deus em todo o seu ser, percorrendo todo o seu organismo. Já agradeceu pelo que Deus fez por ti, por seus pais, por seus filhos? Onde eles estão, pode ser que estejam desviados, mas Deus está pronto para resgatar. Basta você ser grato e entregar a Ele o seu coração. Ele está pronto para receber de ti a adoração, louvor, a gratidão. Seja grato pelo que Deus fez, pelo que Deus está fazendo, pelo que Ele fará. É Jesus Cristo em nossa vida. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido para você vir, vamos orar por você. Ou você que está aí em casa, olhando pela internet, assistindo pela televisão, faça contato aí no telefone que aparece no seu vídeo, que nós vamos orar por você e fazer contato para conversar e nos juntar a um povo que tem a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que ainda estão fracos, a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte, porque o Senhor está junto contigo. Jesus, te agradeço por esses momentos, por essa noite em que te conhecemos, Deus. Sabemos da tua vida conosco. Tu enche nossos corações de alegria, de gratidão, de louvor. Permanece, Jesus, em nossas vidas, em nosso coração, em nosso ser. Confirma a tua obra em nossas mãos, Jesus. Nos ajuda a fazer a tua obra, seja numa classe de crianças, de adolescentes, de jovens, sendo pastor, pregando o teu evangelho, tomando conta da igreja. Deus, capacita cada um, Jesus. Não existe aquele que não sabe, mas existe aquele que está disposto a fazer. Capacita, Senhor. Otimiza, Senhor Deus. Dá conhecimento, boa performance a cada um.
É o que te agradecemos e já te pedimos. Derrama tuas bênçãos sobre nós, Deus. Amém.